Olá, pessoal, bom dia, feliz sábado. É um prazer estar com todos aqui novamente. Bom dia, né? Também não sei se é boa noite ou boa tarde. Eu não sei que hora que você está vendo, ouvindo essa aula. Gente, é o seguinte, nós estamos, como eu sempre falo, nós estamos, agora eu posso confirmar a vocês que nós temos mais 4 aulas somente para finalizar todo o estudo do santuário, ok? 4 aulas. Então, nós teremos a aula de hoje, obviamente, do dia 15. Dia 22, eu tenho dúvida, porque eu vou pregar em Valadares. Então, vai depender muito da hora que eu vou chegar aqui. Eu vou tentar chegar sexta-feira mais cedo. Aí eu vou para Valadares na sexta, durmo lá no hotel, aí eu faço do hotel no dia 22 e prego no sábado. Só vou lá para pregar no sábado, em Governador Valadares. Mais fácil do hotel, se eu estiver de manhã lá no hotel, tranquilo, tá? Caso não, aí a gente ainda entra no sábado em setembro, mas eu estou muito assim motivado a terminar o assunto do santuário agora no mês de agosto. Bem, eu preciso rapidamente explicar uma coisa a vocês. O assunto que nós vamos entrar hoje é o assunto do dia do Yom Kippur, o dia do julgamento. Esse assunto ele é tão importante, ele é tão relevante, que ele vai precisar de três aulas para tratar do assunto. Bem, quando eu falo tratar do assunto, nós não vamos usar 3 aulas para... Eu só peço, gente, que vocês, quando entrarem, já entrem com o microfone desligado, tá bom? Por gentileza, tá bom? Isso atrapalha a ligação, a gravação, a gente aqui escuta tudo, né? Então meio que dispersa a gente. Obrigado, valeu. Então, continuando aqui. Também perde a linha do raciocínio. Deixa eu retomar aqui. Quando a gente, então, pensa no santuário, ou pensa no dia do Yom Kippur, eu não vou gastar 3 aulas para falar do dia específico, mas eu vou levar 4 aulas para mostrar para vocês por como Deus executa o julgamento dele. Como é que isso funciona? Porque lembra, ímpio já está julgado. Ímpio já está condenado. Aquele que não aceita Cristo já condenado está. Isso é bíblico. Isso está em João 3, 16, 17, 18, 19, principalmente a partir do 17. Jesus deixa isso muito claro, né? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, os ímpios já estão condenados. Aqueles que não aceitam. Porém, os santos, os que aceitaram, esses precisam passar por um julgamento. Que julgamento é esse? Como ele é feito? E aí, nós adventistas somos, principalmente por alguns evangélicos, né? Principalmente aí alguns da presbiteriana, né? Alguns da Assembleia de Deus, enfim, a gente escuta muito isso aí por aí, né? Batistas, né? Nos acusam, inclusive, de seita, porque falam que essa história do juízo investigativo é uma invenção adventista, que isso é uma heresia. Então vamos ver, vamos lá para a Bíblia. E dizem mais, se não é os escritos de Ellen White, nós não sustentaríamos o juízo investigativo. Será que não? Então eu vou fazer uma coisa, eu me fiz uma proposta. Eu vou começar a falar sobre o juízo investigativo. Eu vou falar sobre o juízo investigativo não usando nenhum texto de Ellen White. Nenhum. Eu me propus esse desafio. Eu vou usar só a Bíblia, tá? Só e somente só a Bíblia. E vamos ver se na Bíblia faz sentido a gente encontrar essa coisa chamada, que a gente chamou, a Bíblia não tem esse termo. Na Bíblia, em nenhum lugar existe o termo juízo investigativo. Mas será que isso é um termo que nós usamos?
porque é um termo que explica. É como se eu quisesse dizer, olha, isso aqui tem um nome, e a gente deu o nome, que a gente chamou de um juízo que investiga. Então, nós vamos entrar nisso agora. Então, a primeira aula vai ser sobre como Deus fez essa investigação ao longo da história. Depois nós vamos entrar especificamente no dia do Yom Kippur, e dentro do dia do Yom Kippur, nós vamos mostrar como Deus, inclusive, fez esses julgamentos dentro ali de Israel, e aí nós vamos entrar no bode Azazel, né? Depois, nós vamos entrar no dia mesmo específico, e enfim, e aí vamos finalizar com a festa dos tabernáculos. E aí nós encerramos todo o estudo do santuário. Então, sem mais delongas, eu queria dar essa explicação aqui inicial. Nós vamos, então, caminhar para, dentro da palavra de Deus, acharmos ali o que o Senhor tem para nos revelar a respeito disso. Vamos primeiro fazer um overview aqui. Vamos dar uma olhada no que a gente fez até hoje, de uma forma muito resumida. Quando a gente olha para a organização de todos os rituais do santuário, você vai perceber que os rituais eles abrangem praticamente todo o plano de Cristo para levar esse grande conflito a uma conclusão bem-sucedida para o lado de Deus, obviamente, e para o nosso lado, que estamos com o Senhor. Amém? Então, em nosso estudo, ao longo desses 2 anos, eu caiu a ficha esses dias, já tem 2 anos que eu estou envolvido e estamos juntos, né? Eu aqui estudando, preparando as aulas, vocês aí do outro lado, seja ao vivo ou depois, acompanhando isso tudo. Então, em nosso estudo, o que a gente seguiu? A gente seguiu o caminho do pecador. Do pecador desde a escravidão do Egito, e nós estamos falando aqui de uma forma simbólica, né? Pegando o povo de Israel como exemplo, desde a escravidão do Egito, passaram pelo mar da provação, o deserto da comunhão, e aí nós temos ouvido ali a voz do Sinai. Nós ouvimos a voz do Sinai, nós medimos o modelo do tabernáculo, nós olhamos para dentro dele e vimos ali dentro as nossas iniquidades, e nos envergonhamos por ver que como o nosso pecado é nojento, é impuro, mas também nós nos regozijamos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é verdade? Nós passamos véu após véu. Paramos no altar da redenção, na pia da purificação, caminhamos na luz do candelabro, nos banqueteamos com o pão e respiramos a atmosfera de oração que estava ali no altar de incenso, e até nos ajoelhamos pela fé diante da glória do trono eterno. Ao longo desses 2 anos, nós podemos observar os sacerdotes e os sumos sacerdotes naqueles intrincados ministérios. Nós nos tocamos com a morte, a luta das bestas, dos animais, dos pássaros que se debatiam ali como substitutos, até que o seu sangue respingado lá dentro do pavimento, de uma certa forma, pavimentasse novamente o caminho da paz. Nós ficamos maravilhados quando o sumo sacerdote manipulou ali o sangue misteriosamente, para que o povo de Deus pudesse finalmente permanecer limpo, vindicado e livre diante do juiz eterno. E a gente poderia até ouvir, depois disso, os levitas cantando um salmo. E durante todo esse tempo, nós aprendemos a descansar seguros sobre os alicerces das joias, da couraça, lembra das 12 pedras? Da couraça do julgamento que fica sobre o coração do sumo sacerdote. Então agora nós vamos rever o significado
desse julgamento para nós hoje. E nós vamos começar isso agora. Só que, antes de nós entrarmos nesse dia, o dia do Yom Kippur, especificamente, nós vamos olhar alguns modelos de julgamento, onde o nosso destino está totalmente nas mãos do nosso Deus. Será que a ideia de que Deus algum dia julgará todo homem e toda mulher é uma revelação do céu? Será que esse juízo ele já está acontecendo ou ele ainda vai acontecer? Como funciona? Se há um juízo, como funciona? Bem, se há um juízo, eu posso lhe dizer que o homem não inventou. E a gente não deve confundir o conceito bíblico de juízo, introduzindo nesse conceito métodos usados numa jurisprudência, que eu estou usando um termo do direito, numa jurisprudência desumana. Ou seja, a única maneira de aprender as técnicas do julgamento e os propósitos do Senhor nesse julgamento é lendo a Bíblia. É claro que as Escrituras contêm vários modelos de como Deus julga. Nenhuma instância inclui todos os elementos encontrados na situação de um julgamento ideal. Por exemplo, aqueles elementos que são mencionados diretamente em uma história de julgamento que a Bíblia tem, eles também podem ser encontrados, isso vocês vão perceber, implícitos numa outra história. Quando você analisa vários textos bíblicos, essas provas, ou seja, esses julgamentos, vai permitir a você formar um composto, sabe? Você vai compor isso. E aí você vai perceber, juntando uma com a outra, os ingredientes de uma cena, de um julgamento completo. Ou seja, você não vê um julgamento completo em cada história que a Bíblia dá. Mas quando você junta todos os elementos de juízos que acontecem dentro da Bíblia, a gente vai entender, finalmente, como Deus julgará a humanidade. Não sei se vocês vão entender isso. Por exemplo, eu vou adiantar uma questão aqui. Quando Deus fala que a terra vai ser destruída com fogo, você não percebe fogo em todas as situações em que o julgamento ocorreu, mas em Sodoma você vê isso. É isso que eu quero dizer. Então, quando você pega os vários modelos de julgamento, você vai perceber que no final todos esses modelos juntos formam o cenário completo de como Deus, de fato, vai julgar a humanidade. Então, o julgamento é bíblico, o julgamento é real, o julgamento de fato acontece. A questão é descobrirmos se a visão adventista do sétimo dia sobre o juízo divino, ela é bíblica, ou é uma invenção humana, ou ela é uma invenção dos pioneiros adventistas. De onde vem isso? De onde esses caras, né? A gente pode falar aqui de Joseph Bates, Ian Edson, né? Ellen White, Tiago White, enfim, John Andrews e tantos outros, né? Loughborough. De onde vem isso aí? De onde eles tiraram isso aí? Bem, vamos para dentro da Bíblia, vamos fuçar a palavra de Deus juntos. Então, a gente vai perceber que em todos os diálogos bíblicos, Deus, o onisciente Senhor de toda a terra, ele nunca fez uma pergunta. Você vai perceber isso, porque ele precisava de informação. Você vai notar que dentro dos julgamentos que nós vamos estudar agora,
Deus nunca fez uma pergunta tipo, eu vou fazer a pergunta porque eu quero saber o que está acontecendo, porque eu não sei. Não, não. Todas as indagações, elas são formuladas de tal forma a prender a atenção e concentrar isso na questão importante. Isso é importante. Deus, quando pergunta, ele quer levar o culpado a buscar soluções, refletindo sobre as informações que já possui. Ou seja, a maneira pela qual o Senhor investiga o assunto sugere que o homem tem as respostas. E Deus faz isso para projetar, para levar o homem a pensar cuidadosamente no caso. Ou seja, Deus, ele não ataca diretamente o comportamento. Até porque Deus sabe que comportamento, e isso, Muniz e eu principalmente, nós trabalhamos muito fortemente com isso, comportamento, aquilo que é visível. E, aliás, é importante frisar isso aqui. Esses detalhes são importantes, introdutórios. O comportamento, do ponto de vista humano, do olhar do transeunte, do olhar do observador, aquilo que você vê é o comportamento expresso. Mas existem comportamentos não expressos que acontecem aqui dentro. O fato, por que Jesus fala assim? Você não precisa tocar numa mulher. Você não precisa estar numa situação íntima com uma mulher. Só de pensar que é um comportamento, só que você não vê, você já pecou com ela. Ou seja, o pensamento é um comportamento humano. Faz parte da forma como o homem se comporta, apesar de você não vê-lo. Então, é por isso que Deus, ele usa o método do questionamento. Por quê? Porque a resposta que Deus quer de mim e de você, essa resposta não está nele, ela está em mim. A resposta que por exemplo, quando eu vou indagar alguém, o que eu estou dizendo? Meu amigo, eu preciso de uma resposta. E a resposta que eu busco não está em mim, está em você. Então eu não vou dar a resposta por você. A mesma coisa, Deus não dá a resposta por nós. Ele nos indaga, porque a resposta está com a gente. Ele nos fez seres morais, conscientes. Nós temos consciência, nós temos moralidade. Ele está dizendo, você fez escolhas. Agora eu vou te levar a pensar sobre essas escolhas. Então nós temos hoje, eu sempre falo isso, nós temos duas opções. Nós agora temos a opção de refletir sobre a nossa vida, junto com a palavra, junto com o Espírito Santo, e levar essas reflexões a Deus para que Ele possa nos guiar. Ou a gente vai ter que fazer isso um dia diante de um grande telão, na frente de todo mundo. A escolha é nossa. Mas eu acho que nós já escolhemos o que nós precisamos fazer. Entende? Então vamos lá. Como é que Deus efetua esse julgamento? Então nós vamos falar sobre os julgamentos pré-santuários. Aqueles que aconteceram antes do santuário. E você pergunta, mas houveram alguns julgamentos antes do santuário? Houveram. E o primeiro julgamento que houve foi o julgamento no Éden. Lá no Éden. Vamos olhar então como é que esse julgamento foi feito. Adão e Eva se rebelaram, como nós sabemos, contra os requisitos de Jeová, os requisitos de Deus. Embora então eles estavam cientes de tudo o que havia acontecido e compreendendo a natureza do pecado e todos os fatores que o causaram, o próprio Senhor Jesus desceu do céu para onde nossos primeiros pais estavam escondidos. E aonde foi instalado o seu tribunal? O lugar do seu tribunal foi instalado pela sua presença, porque ele mesmo, o Senhor Deus, conduziu agora a palavra aqui, olha, investigação. A gente está falando de juiz investigativo. Então ele conduz sua investigação cuidadosa, apesar de que ele já sabia quais seriam as respostas.
A palavra de Deus mostra, desde o princípio, que Jesus é o juiz. Então vamos dar uma olhada nas 4 perguntas que Deus fez aos nossos primeiros pais. E você vai perceber, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Essas perguntas não estão no plural. Esse é o primeiro detalhe importante. As perguntas estão no singular. Por quê? Porque Deus só julga indivíduos. Ele não diz onde vocês estão. Ele diz, Adão, onde você está? Então ele começa perguntando, onde você está? Essa é a primeira pergunta. Guarde a sequência delas. Ele começa dizendo, onde você está? Ele começa com o indivíduo. A segunda pergunta, quem te disse que você estava nu? Essa foi a pergunta. Tá vendo? Olha a pergunta. Quem está perguntando está investigando. Ou não há aqui um juízo investigativo? Onde você está? Quem te disse que você estava nu? Terceira pergunta. Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? E aí ele faz a quarta pergunta. E a pergunta é, então, para indivíduos novamente. E o que é isso que você fez? Por que você fez isso? Essa foi a pergunta para Eva. Cada uma dessas perguntas, ela se concentra em quê? Não somente no estado, que ele pergunta, quem te disse que estava nu? Então, ou seja, ela não se concentra apenas no estado em que Adão e Eva se encontravam. Mas essas perguntas acabam refletindo de uma forma mais ampla, numa forma projetada, na condição da humanidade em todas as épocas. Cada uma dessas perguntas, elas requerem uma concentração nessa questão que está sendo estudada. E cada uma delas, sim, pode ser respondida pela ajuda do Espírito Santo, considerando cuidadosamente todas as circunstâncias imediatas. Nos casos de Adão e Eva, a serpente, olha só interessante. Você vai perceber que as perguntas elas obedecem essa ordem. Nos casos de Adão e Eva, Adão, Eva e a serpente. Nessa ordem, a pergunta é feita, começa com Adão e vai até Eva. Deus, olha que detalhe importante. Ele não faz perguntas à serpente. Olha só, a pergunta... Gente, isso aqui é muito... Se você estiver dormindo agora, por favor, abra seus ouvidos e olhos e escute, por gentileza, o que eu estou, pela graça de Deus, ensinando a vocês nessa manhã, que isso aqui é crucial. É crucial. Crucial. Eu vou trabalhar isso muito claramente. Tem gente que está com o microfone ligado. Muito claramente. Então vamos lá. Deus faz as perguntas começando com Adão, depois vai até Eva. Nessa ordem. Agora, quando ele sentencia, a sentença é feita na ordem inversa. Ele começa sentenciando a serpente, depois Eva, depois Adão. A pergunta é feita para Adão, é feita para Eva. Mas a sentença começa com a serpente, chega até Eva e Adão é o último a receber a sentença. Esse é um resumo do que aconteceu durante esse exemplo inicial do procedimento judicial que Deus adota, é que nos ajuda
a formular uma tese que avaliaremos, dentro desse nosso estudo, de outras instâncias do julgamento de Deus. Isso é que vai formar a nossa compreensão do grande julgamento, o que a gente chama de seu julgamento investigativo pré-advento final. Primeiro ponto importante que a gente vai olhar dentro desse julgamento. O primeiro fato que emerge da história edênica, que sai do Éden, é que, primeiro, Deus decide o momento em que ele inicia o julgamento. Deus decide que hora que ele aparece no jardim e a hora que ele começa o julgamento, as perguntas são feitas por ele na hora que ele quer. Então, o tempo para começar o juízo, ele determina. Paulo diz isso, né? Paulo observa isso em Atos 17:31, onde ele determinou um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio daquele a quem constituiu. Essa é primeiro fato, ele determina o dia. Segundo e terceiro fato, é que Cristo se move pessoalmente para o local da sua escolha. Ele vai até o local. Há um local, há um lugar. Ele diz o dia que ele quer começar, mas ele também diz o local. E aonde que a gente vê isso? Daniel 7:9. Quando ele se move pessoalmente. E ali ele estabelece o seu tribunal, invisível a nós, para realizar o seu propósito. Ele, então, estabelece a hora que ele quer começar, e ele vai ao local, no caso do Éden. O Éden nós já aprendemos isso, era um típico de santuário, era um tipo de santuário. Então ele vai até esse santuário edênico, e ali, pela presença dele, ele estabelece aquele local como local do juízo. É o que está acontecendo no Éden. Em quarto lugar, ele conduz o procedimento na forma de um inquérito, questionando, investigando, avaliando cuidadosamente cada evidência. Então, quando todas as partes envolvidas tiverem respondido suas perguntas, ele pronuncia o seu veredito e a sentença é executada. Quando você olhar para o caso do dia do juízo, e nós vamos entender isso mais à frente, guarde essa informação. Isso aqui é importante, porque lá na frente nós vamos fazer uma alusão a esse fato. Guarde isso. O julgamento começa perguntando a Adão, perguntando a Eva, mas não há pergunta para a serpente. Por que não há pergunta para a serpente? Porque a serpente ali representa Satanás. E por que Deus não pergunta para Satanás? Porque Satanás já está condenado. Não há pergunta para quem está condenado. Para Satanás só tem uma coisa: sentença. Tanto que a serpente não é investigada. Deus não faz um questionamento a ela. Mas quando ele vai executar a sentença, ele começa executando em ordem inversa. Ele começa pela serpente. Ele não começa por Adão. A pergunta começa por Adão, mas a sentença começa pela serpente. Isso tem tudo a ver com o juízo investigativo. É exatamente esse método que é usado no dia do Yom Kippur, do bode Azazel. Entende isso? Então vamos continuar olhando outros julgamentos que houve. Quer que eu te dê um exemplo? O julgamento de Caim e Abel. Duas pessoas sendo julgadas.
Duas partes sendo julgadas. Uma é obediente, outra é desobediente. A tomada de decisão, ela ocorre em duas etapas. Uma antes e outra depois do assassinato. E Deus ele faz um exame final de Caim e Abel ali. Esse exame continua até que todos os fatos fossem claramente compreendidos por Caim. Quando Caim compreendeu, estuda lá para você ver, leia lá, vá lá e reveja a história de Caim. Você vai ver que é um juízo ali. Aí Deus pronunciou a sentença sobre ele e ela foi imediatamente executada. Ou seja, por implicação, a conduta de Abel foi validada e o condenado Caim foi cortado. E o julgamento de Noé e no mundo lá, antediluviano? Esse julgamento, a metodologia divina, ela não é estritamente detalhada, mas ela está implícita na história de como Deus tratou todo mundo antediluviano e, em geral, né, Noé e sua família em particular. Primeiro ponto importante, nesse caso do dilúvio, é que a linguagem que a Bíblia usa ali é que Deus estava intimamente familiarizado com os eventos que estavam acontecendo nessa terra. Ele estava por dentro, vamos dizer assim, da conduta e o caráter dos habitantes. Aí ele pesa as evidências que apontavam muito precisamente para as áreas da pecaminosidade humana como um todo. E a extensão da sua culpa. Guarde isso. Preste atenção nisso, por favor. Quando Deus diz assim, que ele observou do céu e que a tendência do pensamento humano era mal continuamente. Deus está dizendo o seguinte, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o tamanho da culpa de vocês. Agora a pergunta é, isso é lindo? Deus não tem uma lei na qual ele baseia o seu juízo? A pergunta que eu lhe faço neste momento é o seguinte, qual foi a lei, Claudinha, qual foi a lei que Deus usou para embasar o comportamento dos antediluvianos? Qual foi a lei? Quer que eu te dê a resposta? Sabe qual foi a lei dele? Para ele comparar? Ele compara a conduta do povo antediluviano com a fé e a retidão de Noé. Noé foi a lei de Deus. O caráter de Noé diz que Noé era um homem justo. Então ele compara Noé com o antediluviano. Ele falou, esse povo aqui não tem nada a ver com isso aqui. Eu vou fazer uma reflexão para você hoje. Se Deus não tivesse a sua lei para comparar as condutas do mundo com essa lei, ele poderia usar você como referência, assim como ele usou Jó. Ele poderia usar a mim como referência, o Jonas e o mundo. Opa, esse aqui está perdido, porque não condiz com a conduta justa desse homem aqui. Não que Deus não tivesse a lei sempre esteve como base do governo de Deus. A lei de Deus é tão eterna quanto ele mesmo. Porém, por uma questão didática, porque Deus interessa que nós compreendamos todo o espectro do seu juízo, ele compara Noé, como se, eu quero deixar isso muito claro, como se Noé fosse a própria lei. E aí ele estende sua misericórdia por tempo suficiente,
para que cada pessoa pudesse tomar sua decisão final. E aí o Senhor seleciona o momento em que a graça deveria terminar. E aí ele pronuncia a sentença, que inclui o destino de todos os ímpios e dos justos. Os ímpios foram levados pelas águas e Noé foi deixado na arca juntamente com a sua família. Um grupo foi declarado limpo, Noé e sua família, enquanto o outro foi excluídos. Há um outro julgamento que a gente pode citar aqui, o julgamento dos construtores de Babel. Você vai ver que aqui você vai ver as técnicas de juízo são muito mais claras. Então, Deus escolhe o momento em que os rebeldes tinham ido longe demais. Eu falo, opa, já foi longe demais. Aí ele desce pessoalmente a cidade. Ele observa a torre. Ele olha e vê que ali havia um símbolo dos homens se revoltando contra ele. Um sinal de independência da sua vontade. Ali mesmo, ele estabelece seu tribunal. Ele pesa as evidências. E qual foi a evidência? De novo, tem uma base sobre a qual ele julga. Ele fala assim, eles não acreditaram na minha promessa de que eu nunca mais destruiria o mundo com um dilúvio. Observa que eu quero dizer para vocês uma coisa. Com a Torre de Babel, a construção em si, a construção não era o problema. O problema é que Deus estava olhando a intenção deles. Qual era a intenção? Desconfiança na palavra de Deus. Não acreditaram na palavra de Deus. O Senhor disse, não vou destruir mais a terra com água. E eles disseram, não acreditamos no que o Senhor está dizendo. A gente precisa resolver. Então ali nós temos pessoas que não acreditaram na palavra, não tiveram fé e quiseram salvar a sua vida através das suas obras. O ponto fundamental de Babilônia não é a construção do prédio. São as razões pelas quais eles estavam construindo. Então nós temos ali uma clara evidência de salvação pelas obras. Salvação pelas obras é a essência de Babilônia. Porque salvação pelas obras é a essência do paganismo. O justo viverá pela fé. Então, ele pronuncia a sentença, vou confundir a língua deles. Eles não vão mais conseguir. E ali se estabeleceu a confusão, Babel. Temos um outro julgamento, o julgamento de Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades. Então, antes, é interessante que elas repetem os passos que Deus dá, né? Antes de julgar a humanidade. Ele decidiu que era hora de lançar a foice da colheita. Olha de novo o procedimento. Ele desce para investigar o que estava acontecendo ali naquela cidade de Ló. Ele despacha 2 anjos para investigar os detalhes. Eles vão lá para obter evidência final. Olha, gente, os anjos foram investigar. Deus desceu em Babel para investigar. Deus investigou os antediluvianos, investigou a vida de Caim e Abel, investigou Adão e Eva, investigou. Há ou não há um juízo investigativo? Ele despacha 2 anjos para investigar Sodoma e Gomorra. A própria Bíblia diz que Deus mantém registros escritos do que acontece na terra. Deus não faz isso porque ele precisa de informação. Ele faz isso
por nós, por o próprio acusador dos irmãos. Ou seja, convencido de todas as evidências reunidas, ele profere a sentença, os anjos tiram, apressa Ló e sua família, quem pôde sair, e Sodoma é levada, e Gomorra, e Ló e sua família são deixados. E aí o fogo desce e destrói tudo. Nós temos agora ainda o julgamento do Egito. O que é o julgamento do Egito? É quando o faraó obstinado, Israel sob pressão e sob opressão. E aí o que ele diz? Né? Olha só que interessante. Deus ele repetiu esse procedimento de maneira aberta. O povo do Egito sabia de Jeová. Ele sabia. Por causa de tudo que havia acontecido no tempo de José, os sonhos que o faraó teve, a interpretação dos sonhos, a vida de José, a presença dos israelitas ali. E aí, Deus designa Moisés para se tornar um Deus para Faraó. E aí, eles haviam rejeitado todas as advertências e súplicas de Deus. E aí Deus falou, essa gente precisa de uma disciplina adicional de mais 10 pragas. Cada uma das pragas dirigida a uma divindade particular, adorada pelos egípcios, num desafio aberto a ele. Se Faraó, em algum momento, essas 10 pragas, isso é o tempo de graça. As pragas eram o tempo de graça, apesar das pragas. Se em qualquer momento eles decidissem seguir a vontade de Deus e abandonar a teimosia, Deus teria poupado. Mas a população persistiu nessa obstinada rebelião. E aí, as pragas foram, sendo lançadas sobre aquelas pessoas, até que reduzissem o Egito a uma impotência total. E esses flagelos atingiram o clímax. Não só foi ali nos primogênitos, mas quando o Mar Vermelho destruiu ali todo o exército do egípcio. Então, Deus pronuncia sua sentença e o Egito é completamente destruído. Bem, eu vou pedir a vocês um segundo de pausa, porque eu vou ali tomar uma água, minha garganta está muito seca, mas não saiam daí. Ainda temos juízos para entender. Pronto, voltamos. E aí? Está gostando da aula? Faz sentido para você? Comente aqui embaixo, aqui no chat. O que é que você está achando? Muito bem, vamos seguir em frente. Que para trás nós não vamos andar, não, é só para frente mesmo. Outro julgamento que houve. Lembra do caso do bezerro de ouro? Enquanto Moisés estava lá, o povo adorando lá embaixo. Deus disse para Moisés, olha, eu vou destruir aquela gente toda e vou fazer de você uma grande nação. Moisés recusou isso.
Moisés agiu como um amoroso advogado, intercedeu. Olha que interessante. Nesse juízo, você vê que nós vamos construindo, olha, o Éden, dilúvio, Babel, Sodoma, Gomorra, né? Egito. Só que agora, observem bem, só que agora, quando Deus vai julgar o povo dele, Babel não era o povo dele, Egito não era o povo dele, dilúvio não era o povo dele. Quando ele vai julgar o povo dele, aos estudantes da Bíblia, é apresentado nessa história da jurisprudência divina, pela primeira vez. O leitor é apresentado ao leitor a figura de um intercessor que tenta fazer expiação pelo seu povo, oferecendo-se para morrer em seu lugar. Moisés aqui representa Cristo, Filho de Deus, o advogado junto ao Pai, que um dia intercederá pela igreja. Apesar de Deus ter aceito a intervenção de Moisés, a mediação, o Senhor afligiu o povo. Ou seja, nessa história, a gente vê uma nova dimensão que é vital aqui. O apelo de Moisés pela salvação de Israel foi aceito por Deus. O que quer dizer isso? O verdadeiro advogado, que é Cristo, é assim implicitamente mostrado como um juiz decisor, enquanto o Pai é o juiz presidente. Então, no julgamento divino, o Pai é o juiz presidente e Jesus Cristo é o juiz decisor. Como é que funciona isso? Ele pessoalmente estabelece seu tribunal no local de sua escolha, a presença dele autoriza, valida o local, nesse local ele julga os casos e profere a sentença. Ele permite que os culpados tenham o tempo que precisam para estabelecer seus estilos de vida antes que a liberdade condicional termine. Registradores angélicos apresentam as descobertas deles, ele interroga as testemunhas, ele conhece pessoalmente o acusado, ele examina publicamente todas as evidências e garante que tudo que o acusado fez em segredo seja divulgado no telhado da casa. Nada tem de oculto que não seja trazido à luz. Ele ouve as súplicas do advogado do povo, pondera cada detalhe e, finalmente, pronuncia a sentença, e isso é executado imediatamente. Porém, com o passar do tempo, Deus revela mais elementos ao seu povo a respeito das técnicas que ele usava no julgamento. E essas técnicas estavam ligadas ao santuário e ao sumo sacerdote, que nós vamos ver agora. Então, lembra desses casos? Deus consagrou o sacerdote, o templo foi dedicado, o Senhor colocou a arca, que é símbolo do seu trono, dentro desse edifício. Ali ele julgava o povo pela Shekinah. Então Deus autoriza o sumo sacerdote a representar a sua contraparte celestial e executar funções judiciais para Israel, as mesmas, ou simbolicamente, que Cristo realizaria pelo mundo. Entende isso? Então, o sacerdote ali era, de fato, o representante de Cristo, e ele, no momento em que ele estava julgando, e havia julgamento, ele só exigia, as perguntas só exigiam uma resposta, sim ou não. Lembra da couraça, Urim e Tumim?
Então, um brilho fluindo da pedra direita era Urim, uma resposta afirmativa. Uma nuvem sobre a pedra esquerda era o Tumim, indicava a resposta não. As perguntas, elas não eram frívolas. Ou seja, elas eram feitas em assuntos importantes para Israel. Então isso revela que, em última análise, as decisões finais, elas serão baseadas em um simples sim ou não. Tudo será azul, ou preto, melhor, ou branco. Não haverá área cinzenta. É sim ou não. Tanto que Cristo disse que as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Porque no céu também vai ser o julgamento. Sim, sim, não, não. Olha um exemplo de Acã. Lembra do caso? Né? Jericó foi invadida, Acã roubou as coisas, colocou lá debaixo da sua tenda. Israel tomou uma cacetada lá, perdeu lá para Ai. Né? Pessoas inocentes foram mortas. É interessante que a gente olhar isso, né? Por um curto espaço de tempo, devido à perda de Israel, à perda da batalha, parecia que o ímpio prospera. Por um tempo, Acã prosperou. Mas vamos ver como é que Deus resolve essa parada. Aí o Josué, humilhando-se, prostra diante de Deus, pedindo luz. E aí Deus fala, chama o sumo sacerdote, ele vai ajudá-lo a expor os responsáveis. E aí o procedimento foi simples. Houve ali um passo a passo de investigação. Esse é um exemplo do processo investigativo. Então, um por um, os príncipes que representavam as 12 tribos marcharam. Lembra quando a polícia coloca diante do vidro lá X pessoas e a pessoa vai olhando um por um e fala, é esse? E aí estava lá o sumo sacerdote com o peitoral, né? Aquele peitoral com o urim e tumim. Aí Josué fazia a pergunta, é esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. E assim foram. E assim foi a fila. E assim foi a fila. Aí quando chegou o príncipe de Judá, falou assim, é esse aí. Urim falou isso, Urim Tumim. Aí foi por família. E essas famílias, até que Zareus fosse acusado. Aí da família de Zareu, homem, gente, amigos, não está havendo um juízo investigativo aqui, não? Está passando um por um. Sim, não, não é, não é, é. É dessa tribo. Agora vamos lá. Não era o príncipe que estava lá, o príncipe representava a tribo. A tribo é Judá, beleza, já sabemos que é Judá. Agora vamos olhar as famílias. Família. É essa família aqui. Dessa família aqui, veio a família de Zabdi. Dentro dessa família, foi apresentado indivíduo por indivíduo. Foram libertados, até que Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi levado. Ele, tudo que era dele. Aqui, família dele foi levada e a outra turma foi deixada. Outro exemplo de julgamento é quando Saul foi estabelecido como rei. Outro julgamento é o julgamento de Jonatas. Lembra aquele caso que ele comeu mel? Também houve o julgamento de Davi. Houveram vários momentos em que Davi pediu ajuda do peitoral do sumo sacerdote na condução dos negócios do dia a dia. Por exemplo, dos poucos sacerdotes que sobreviveram ao massacre da família sacerdotal por Doeg, o Edomita, ele também estava em perigo. E aí, aterrorizado, Davi consultou o Senhor mais uma vez. Porque enquanto o sumo sacerdote estivesse com Davi, ele tinha acesso ao Urim e Tumim. Esse é um exemplo claro, por exemplo, dessa técnica usada na batalha contra os amalequitas.
Lembra quando Davi ficou angustiado e disse ao sacerdote Abiatar: rogo-te que me tragas o éfode. Aí o Abiatar trouxe o éfode de Davi. Davi consultou o Senhor, dizendo: devo prosseguir essa tropa? Devo alcançá-los? Davi está investigando. Ele responde: segue-te, porque certamente alcançarás. A Shekinah fala através do Urim. A mesma coisa acontece depois da morte de Saul e Jonatas, na questão da reivindicação do trono, o aniquilamento dos filisteus. Teve uma situação em que Deus proibiu ele de ir, porque havia um perigo que o espreitava. Outra ocasião, houve uma fome que devastou a terra. Davi consultou a Deus, e aí Deus disse: olha, essa fome veio em função de um mal causado por Saul. São 7 casos que são revelados ali nos julgamentos, e Deus usando o Urim e o Tumim, a nuvem e a luz, para dizer sim, não. Mas o julgamento mesmo que a gente quer estudar é o julgamento que aconteceu no santuário. Porque dentro do santuário, que já é um terceiro estágio da metodologia divina do julgamento, ela foi alcançada ali no Sinai, onde Deus organiza. Aí vem uma coisa mais organizada, de forma teocrática. Ele ordena, então, a construção do santuário. Porque pela primeira vez na história, Deus se hospeda, sua presença, num edifício, bem no meio do seu povo. A mesma luz que aparecia sempre ali no Urim, que iluminava o Urim, porque o Tumim era uma nuvem, ela aparece ali no tabernáculo. Deus habitando entre eles. E a partir desse centro, Deus comunicava e conduzia os negócios do povo. E o símbolo do seu trono era o propiciatório no lugar santíssimo, lá dentro do tabernáculo. Nós já estudamos isso. A partir dela, então, ele julgava os casos de pecado ou de rebelião. Mas eles sabiam que Deus, os próprios escritores bíblicos sabiam que Deus não habitava em santuários, em templos feitos por mãos humanas. Eles sabiam que o verdadeiro trono de Deus estava no seu santuário celestial, que João viu aberto. Que João entrou lá em Apocalipse entre 4 e 5, e depois ele vê o santuário aberto no capítulo 11. Um outro exemplo, ou melhor, essas histórias de julgamentos conduzidos lá no deserto por Deus, elas eram organizadas em 2 categorias. Aquelas que resultavam em condenação e aquelas que justificavam os seus santos. Quer um exemplo? A condenação dos culpados, Nadab e Abiú. Gente, o que aconteceu ali? Logo depois que Moisés cumpriu as instruções de Jeová para a ordenação de Arão e a ordenação dos filhos, Nadab e Abiú provavelmente tomaram uns drinks para comemorar. Aí eles pegaram o incensário, encheram com fogo que eles mesmos haviam acendido, porque o fogo tinha que ser retirado do altar. Com o cérebro confuso pela bebida, eles ignoraram os regulamentos de Deus, foram parados no meio do caminho, o fogo saiu na presença de Deus e devorou e morreu todo mundo. Os 2 morreram e Deus falou: não chore por eles. E o caso de Coré, Datã e Abirã? Nós já passamos por esse caso, né? Teve o caso, por exemplo, do povo que murmurou, se revoltando contra os juízos de Deus. Teve ainda o caso das queixas, do escândalo de Miriam. Assim que os israelitas estabeleceram a rotina da marcha, o sogro de Moisés achou seguro trazer a filha Zípora, né, a esposa, e os filhos para o acampamento. Aí houve uma ciumeira danada.
E Deus determinou a sentença sobre Miriam, ela ficou leprosa. Também houve o julgamento do povo sobre a recusa de entrar em Canaã. Lembra desse caso? Deus julgou e aplicou a sentença. Vocês não vão entrar aqui. E houve até o julgamento de Moisés. Ao invés de ele falar a rocha pela segunda vez, ele fere a rocha pela segunda vez. Ele desrespeita a lei de Deus e ele é condenado, ele é sentenciado a morrer sem entrar na terra de Canaã. Bem, com essa aula de hoje, que nós encerramos aqui, que ela não terminou, nós vamos continuar com ela, está mostrando que houve sim, ao longo da história, julgamentos investigativos. Agora, por que Deus investiga? Quem ele investiga? Quem é condenado? Isso nós ainda veremos nos estudos posteriores. Próximo estudo, então, nós vamos falar sobre... deixa eu até ver aqui. O próximo estudo, ele é o estudo... especificamente, vamos chamar a validação dos santos, que é exatamente aí sim, nós vamos falar do dia do juízo investigativo. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Assim. Tá? E aí vamos falar sobre a purificação do santuário no céu, vamos entrar nesses detalhes. Depois nós vamos falar especificamente sobre o bode Azazel e como isso estava dentro do ritual do santuário. Enfim, nós teremos bastante estudos pela frente. Muniz, algum comentário, meu amigo? Você ficou calado aí a aula toda. Tá aí? Muito bom. Um comentário que vai reger todo o julgamento é que antes de pronunciar ou antes de falar das consequências do pecado, o Senhor apresentou a solução, né? Então isso vai reger o juízo, né? É isso. E é por isso que nós vamos para o juízo absolutamente seguros. É isso que eu quero. Nós vamos concluir com essa ideia. A ideia é que o Filho de Deus não tem que ter nenhum medo do juízo. Não. Zero. A Sônia está perguntando se no caso de Jó também houve um julgamento. Em certo sentido, sim. Só que ali, quem estava sendo julgado, por incrível que pareça, Sônia, não era Jó. Deus estava usando Jó para mostrar o seu caráter. Mas isso é outra história. Vamos orar, fechando o dia de hoje. Se alguém quiser, né, alguns, não sei porque tem várias pessoas aqui, alguns não se sentem confortáveis a fazer comentário aqui, mas mesmo assim eu vou abrir. Eu sou teimoso. Se você quiser falar sobre o que essa aula de hoje foi para você, já está aberto aí para você enviar mensagens sobre a aula de hoje. Vamos orar. Nosso Deus querido e Pai, nós te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia, porque o teu juízo não é para nos condenar. Já fomos e somos a cada dia salvos em Cristo. Nos ajude a nos arrependermos a cada dia, a nos entregarmos em tuas mãos a cada dia, para que o Senhor faça em nós uma obra de santificação perfeita e plena, e que o Senhor viva em nós, o que o Senhor viveu naquele corpo galileu. Nós pedimos as tuas bênçãos sobre todos nós e nos colocamos diante do Senhor para que tu operes em nós a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pregar hoje numa igreja, aqui na igreja de Venda Nova. 11 horas estaremos lá abrindo a palavra de Deus e vamos falar o tema tão perto e ao mesmo tempo tão longe, sobre a entrada de Israel na terra de Canaã e aquela situação que houve ali em Baal Peor. Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado.
se Deus quiser.